A impressão que muitos veículos, inclusive de comunicação, deram foi de que acabei de descobrir que existe uma dívida na Prefeitura de Vitória, quando na verdade não foi bem assim. Quem anunciou uma dívida de 35 milhões na Prefeitura foi o próprio prefeito João Coser, e avisando na época que aquilo era um reflexo de um momento muito ruim da nossa economia, aquela crise mundial que afetou, como diz, o mundo inteiro, principalmente as cidades mais globalizadas, como é o caso de Vitória, que tem, por exemplo, sede fiscal de muita empresa de comércio exterior que foi altamente afetada por essa crise. Então o prefeito está aqui para conversar com a gente e para contar qual foi o caminho que ele trilhou para resolver essa situação, uma dívida de 35 milhões, sanada antes do que muita gente, muito economista até esperava. Teve gente que veio aqui e fez previsões aí de que isso demoraria décadas para ser resolvido. Felizmente as previsões não deram certo, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Johnny. Primeiro agradecer pela oportunidade, porque de fato a realidade é o seguinte: a dívida de 35 milhões em Vitória foi um fato, nós registramos, e sempre falei que nós tínhamos planejamento também para o seu pagamento, porque isso correspondia a 3,5% do nosso orçamento. 3,5%? Portanto, é um percentual pequeno que poderia ser pago durante todo o ano. Nós fizemos naturalmente um conjunto de intervenções para que ela fosse quitada. Primeiro, um decreto do prefeito reduzindo gastos em custeio e, naturalmente, um esforço de arrecadação. Do ponto de vista da administração, essas duas iniciativas. Agora, só reafirmar aqui, eu sempre tive o planejamento dessa dívida, não foi nada de novo, porque nós tínhamos uma cidade com muitas obras, essas obras estavam andando, os serviços eu não podia paralisar, portanto a minha iniciativa foi assim, não contribuir com a crise e fazer com que as obras pudessem ser concluídas. Aí a dívida se deu exatamente porque você tinha necessidade de concluir projetos. Agora, como ela foi super divulgada, deu quase a impressão que a cidade estava com um grande problema. Por isso nós pagamos antes para quem achava isso. Agora, felizmente, hoje as dívidas estão quitadas, nós iniciamos um processo já com indicação de novas obras, novos investimentos, mas sempre com controle muito grande, muito rígido, porque gerir uma cidade tem que ter planejamento financeiro, planejamento de metas e acompanhar a economia. O que aconteceu em Vitória? Nós íamos crescendo muito, há muitos anos. O país ia crescendo e a cidade também na sua arrecadação. Com a crise, nós tivemos um crescimento negativo. Um freio, né? Então, você estava lá em cima em 15%, você cai para um crescimento negativo, não tem nenhum economista. Nós perdemos, do início da crise até hoje, 237 milhões. Vitória perdeu 237 milhões. Isso seria suficiente não só para concluir tudo que nós estamos fazendo, como outras obras que nós sequer iniciamos. Então, de fato, teve você já falou, por ser uma cidade com uma grande movimentação de serviço portuário, comércio exterior, quem mais perde é quem mais ganha quando tem atividade econômica. Então, nós perdemos muito, mas temos assim, um agradecimento à equipe, a equipe se esforçou muito, de fato foi extraordinário o envolvimento de todos, e a solidariedade também da comunidade. O cidadão pagou os impostos, pagou o IPTU, então todo mundo veio torcer pela cidade. Então, de fato, se um ou outro não cumpriu esse papel, mas a grande maioria do cidadão torceu para que nós chegássemos nesse estágio. Não só não temos mais dívida, como já estamos com a possibilidade de anunciando novos investimentos. Então, de fato, eu tenho que admitir para você que para mim é um momento muito positivo. Muito especial para a cidade também, né? Porque agora vocês tinham uma outra alternativa, talvez, que fosse fazer uma loucura de quitar aquelas dívidas, certamente hoje teria muito mais dor de cabeça, né? Olha, quando você tem... Isso vale para o cidadão comum, vale para o prefeito. Você tem que ter planejamento da sua vida. Se você ganha 10, você tem que gastar 9. Mas você pode, no meio da caminhada, ter um problema de saúde, ou ter que fazer um investimento. Então você tem que reprogramar, inclusive fazer contenção em algumas outras áreas. Então você está trabalhando, você tem um salário de 10 mil, você passa a ter um salário de 7, você tem 2, passa a ter de 1. Então essa reprogramação, ela se dá naturalmente na vida das pessoas. O município tinha uma arrecadação, no ano seguinte ele teve uma arrecadação menor, portanto o custeio aumenta, os contratos aumentam, as obras aumentam, o pessoal tem aumento de salário e você não tinha a mesma arrecadação. O ano de 2010, 2009 nós tivemos uma arrecadação menor do que o que nós arrecadamos em 2008.
Então a dívida se deu, eu tenho ela toda aqui contabilizada. Quando nós anunciamos os 35 milhões, nós tínhamos contabilmente isso, não foi chute. Os dados da Prefeitura de Vitória são todos transparentes. Então as pessoas falam, às vezes até superestimam, mas os dados são todos públicos. Nós temos os contratos, nós prestamos conta e o que chega na fazenda, hoje felizmente a gente paga tranquilo. Nós vamos para um rápido intervalo, o prefeito vai continuar com a gente. Eu quero saber do senhor, depois do intervalo, prefeito, quais são os planos que vocês têm daqui para frente? Quer dizer, as obras vão retomar no ritmo de antes dessas dívidas. O senhor falou que tem umas novidades por aí. Eu queria que o senhor anunciasse em primeira mão alguma coisa para a gente, não é isso? Aguarde aí que a gente volta já.